Olá, estamos começando agora aqui pela TV Assembleia mais um programa Personalidade. A nossa personalidade desta semana é uma mulher, uma pequena grande mulher, uma mulher que fez a sua trajetória aqui em Alagoas ligada aos livros, às bibliotecas, né, ao ensinamento, né, a guardar todo a memória do nosso Estado. Eu estou falando da presidente, a superintendente, que é assim que chama-se agora, superintendente do Arquivo Público de Alagoas. Bom dia, boa tarde, boa noite, Vilma, porque aqui o nosso programa passa todos os horários, né? Ele repete. É um grande prazer estar conversando com você, saber um pouco mais da sua história, para que os alagoanos conheçam um pouco mais da Vilma, né? Mais do que já conhecem, né? Pelo que você tem realizado em Alagoas há bastante tempo, mas conhecer um pouco da cidadã, da pessoa Vilma Nóbrega. Para começar, aí eu queria te perguntar, que a gente sempre começa o nosso programa das raízes, né? Quais são as suas raízes? Elas vêm de onde? Vêm de onde? Você nasceu onde? Quem são seus pais? Né? Essas primeiras, né, impressões que calcam, né? Que fazem, que vão norteando a vida da gente, vida fora, a nossa existência. Então, é um prazer recebê-la aqui, então eu começaria por aí. Olá, Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como você me falou, é um grande prazer estar aqui falando essa oportunidade, né, de falar um pouco da minha vida pessoal, né? Agradeço o convite. A maioria das pessoas conhecem a Vilma Nóbrega das bibliotecas, né? Então foram muitos anos de trabalho. Eu sou arapiraquense, né? Nasci em Arapiraca, mas os meus pais, a minha mãe paraibana, meu pai de arapiraquense. E aí eu sou a quarta filha de 9 filhos, nós somos 9 irmãos. Éramos 9 irmãos e perdemos uma irmã ano passado, né? Então, o meu pai conheceu a minha mãe em Soledade, na Paraíba. Ele é uma figura ele era boêmio, e é uma figura que marcou uma época em Arapiraca, e consta no livro do Raízes, Arapiraca através do tempo, né? O livro do Zezito Guedes tem uma página dedicada ao meu pai, Valfrido Lima. Então tem muitas histórias hilárias do meu pai na fase dele da adolescência. Então, meu pai era muito boêmio e foi para a Soledade, na Paraíba, e se apaixonou. Ele trabalhava na linha férrea, se apaixonou pela minha mãe, e lá nasceram os meus primeiros irmãos, os 3 primeiros, e a minha mãe estava quase com 9 meses de grávida de mim. Foi quando vieram morar em Arapiraca. Então, eu nasci em Arapiraca, e o meu pai é da família Oliveira Lima. E assim, a família também em Arapiraca é uma família conhecida porque a minha avó, Maria Lima, foi a primeira vereadora, mulher em Arapiraca, né? Isso lá nos idos dos anos 40, 30, 40. E também a minha avó cuidava da igrejinha São Sebastião, que é uma igrejinha antiga que fica no centro de Arapiraca. E quem cuidava também era a minha avó, faleceu e ficou sendo cuidada pela minha tia Lourdes. Então, assim, a nossa família em Arapiraca é uma família, assim, considerada tradicional, porque tem esse histórico, né, na questão política da minha avó, na questão social da minha tia Bete, que era uma pessoa muito sociável, e da história da igrejinha de São Sebastião. E os 9 irmãos, nós somos 9, então foi uma infância muito difícil, sabe, Paulo? Meu pai era agricultor, minha mãe professora primária, e não era assim, a gente teve uma infância muito difícil. Então houve períodos que meu pai e minha mãe tiveram que dividir os filhos. Então ficavam 2 na casa de um tio, eu ia para Recife, para uma tia minha que gostava muito de mim, assim, foi uma segunda mãe, e a gente dividiu até que as coisas iam melhorando.
Mas o que marcou muito a nossa infância é que meu pai, semi-analfabeto, mas eles, e a minha mãe era professora, e eles, assim, priorizavam o estudo. Então, a gente cresceu com a questão dos valores, foi muito trabalhado na nossa família, a questão da união, né, um com o outro, então, marcou muito a nossa vida, a infância e adolescência, aquela mesa, a mesa farta, né, nos momentos quando melhorou, né, quando as condições econômicas melhoraram, e meu pai contava as histórias dele, a minha mãe gravava tudo. Então, minha mãe gravava as conversas, o choro do primeiro dos filhos, o choro dos netos. E, assim, em meio a tudo isso, a gente estudou em escola pública, né? Eu estudei em Arapiraca, foi na escola Hugo Lima, e até o ensino primário, eu lembro ainda da dona Nena, que foi a minha primeira professora. E tem um detalhe que marcou muito a minha infância, era a biblioteca ao lado da escola Hugo Lima. Eram as estantes altas de madeira, e eu ia lá ler o livro que era, assim, eu lembro muito do Chapeuzinho Vermelho, agora o cheiro das estantes marcaram muito. Só que eu nasci com uma catarata congênita, e quando eu nasci sem enxergar por um olho, e aos 8 anos, eu estava num evento, e a minha mãe e meus pais não tinham condição de operar na época. Então, foi quando a gente foi para a Fazenda Grossos da minha avó, na Paraíba, e um amigo, meu tio de Recife, da minha tia, que eu sempre ia para lá, ele era motorista do Nilo Coelho, governador de Pernambuco. E a minha avó ofereceu uma feijoada. E esse sobrinho, esse filho do Nilo Coelho, o neto, o sobrinho, me viu e disse: vem cá, menino, o que é isso do seu olho? Meu olho era branquinho. Aí eu disse: eu sou cega de um olho. Aí ele chamou a minha mãe e aí conseguiu uma cirurgia para mim, na época. Só que como eu já estava com 8 anos de idade, não recuperou a visão. E assim, os meus irmãos brincam porque dizem que a minha mãe era mais, assim, tinha mais chamego comigo. Mas eu acho que não, era mais assim o cuidado, né? Então eu fui muito preservada. A bichinha não pode ler muito, a bichinha não pode forçar a vista. Então usei óculos de garrafa. Eu era muito gordinha, então tinha o bullying da época, né? Tinha aquele personagem, a bolota. Então, além de ceguinha, então, quando meus irmãos, a briga de irmãos, você sabe que não é fácil, logo 9, né? E aí me chamava de ceguinha e apanhava, quem tivesse por perto apanhava tudo. Então, foi uma espécie, foi uma vida assim de sofrimento, mas de muito aprendizado, que nos ensinou, né, a crescer nas adversidades. E meu pai na mesa dizia muito: um por todos e todos por um. Então a gente cresceu unidos e nos fomos para estudamos isso, como eu falei, escola pública, e depois a gente foi para o colégio. Eu estudei no colégio das Irmãs do São Francisco de Assis, lá em Arapiraca. A minha mãe, através de bolsa. Na 8ª série, que hoje, antigamente a gente não chamava, era o 4º ano, eu tinha uns 12 para 13 anos. Isso também foi um fato que marcou. Veio uma empresa, uma instituição, fazer um concurso de redação, que estava fazendo nos municípios, e eu fui a primeira colocada com essa redação. Então, assim, a minha mãe muito orgulhosa e meu pai, nesse concurso, nesse evento aí, eu ganhei na época 3 coleções, né, que eram aquelas coleções, eram enciclopédias, e ganhei um curso de inglês na época. Então, assim, eu sempre sentava na primeira banca do colégio, primeiro por conta da visão. E assim, eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre gostava e talvez até o fato de ser muito estudiosa, talvez fosse para provar para mim mesma que o fato de não ter uma visão, eu poderia conseguir tudo, né? Então, assim, foi uma infância... Interessante isso, Vilma, interessante porque a sua diversidade da visão fez com que você partisse para uma coisa que é muito complicada quando não se tem visão, né? E é uma coisa que eu tenho notado com algumas pessoas míopes,
e tal da minha época, que elas teimam em ler, como diz a história. Tem uns que chegam, aproximam assim do olho para ler. Aí eu digo, rapaz, o sujeito com uma diversidade dessa e gosta tanto de ler, né? Talvez fosse o seu caso, né? Talvez até por uma rebeldia. Ah, todo mundo acha que eu não faço, pois eu vou fazer, né? Então, assim, e foi interessante, pronto, então eu fiz o ensino médio lá em Arapiraca, até o segundo ano no Colégio Bom Conselho. Mas aí eu estava com um namoro, né, que meu pai não estava muito, meus pais estavam meio cismados e disse, vamos botar essa moça para estudar fora, porque senão ela vai ficar por aqui mesmo. E aí eu ainda trabalhei na faculdade de Arapiraca, que na época era a antiga FUNEC, né, que era a faculdade do Agreste Alagoano ainda. E aí eu ainda trabalhei 2 meses, carteira assinada, feliz da vida. E 2 irmãos meus já estavam em João Pessoa. Então, assim, a minha avó, a mãe da minha mãe e minhas tias moravam em João Pessoa. A minha irmã, Valdeirês, fazia odontologia, meu irmão agronomia, e eu fui fazer o 3º ano, cursinho e 3º ano, né? E lá em João Pessoa, quando eu fui fazer o vestibular, aí eu fiquei, foi na década, fui para lá em 79, e aí foi quando, na questão do vestibular, eu escolhi, eu achava que ia fazer jornalismo, porque eu gostava muito de escrever. E eu tenho até aqui comigo guardado um livro, um caderno manuscrito, que é meu mundo adolescente. Então eu sempre fui muito romântica. Então eu tenho muitas poesias guardadas daquela época da minha adolescência. Pelo fato de gostar muito de escrever, também teve um fato que é bem interessante. Uma amiga minha estava namorando com um rapaz lá em Arapiraca, e ele estudava em Recife, e ela disse, Vilminha, e agora eu recebi uma carta e não sei responder. Eu disse, eu respondo. E o namoro durou quase 3 anos, eu respondendo as cartas, ele vinha cada vez mais apaixonado. Então, você foi meio Cyrano de Bergerac, né? Aquele filme, aquela peça, o Cyrano, você foi ali a pessoa que escrevia, era o verdadeiro, o amor vinha de você, como diz a história. Aí ele cada vez mais apaixonado, e eu acho que ele nunca nem imaginou que era eu que fazia essas cartas. Até hoje, eu não sei se... A minha amiga casou, tem filhos, então, e eu gostava, tinha cartas, sacos de cartas, eu me correspondia muito com as pessoas. Então, e também meu pai bebia, a gente sofreu muito numa fase, porque meu pai, ele, pelo fato de ser boêmio, ele também tinha problema cardíaco, né? E quando ele tinha uma camisa estampada, que essa camisa ele só vestia ou no Carnaval ou em São João. Então, uma vez ele levou os filhos tudinho para um baile com o Luiz Gonzaga, em Arapiraca. Foi papai, mamãe, os filhos tudinho para o baile do Luiz Gonzaga. Aí, quando se aproximava o São João, as festas juninas ou o Carnaval, a gente já ficava apreensivo, porque ele bebia até adoecer. Mas ele bebia assim, ele saía de casa, não tinha hora para chegar. Quando era 00:00 ou 10 da noite, ele chegava com uma lata de galinha guisada, que era a galinha Era uma galinha que tinha famosa, galinha guisada velha, numa lata de óleo salada. Aí ele saía do quarto, chamando um por um para ir comer galinha com ele. Ele não comia na rua. Ele trazia as travessas do restaurante, a salada, o arroz, e dizia, tropa, vamos comer comigo. E aí minha mãe ficava pé da vida, né, porque aí vinha, e quando ela adoecia, ia para a cama da gente, aí ficava com dores. Ele ia muito para a minha cama, dizia, ô minha filha, aí fazia um chá, essa coisa. Então foi uma infância assim meio, e em muitos momentos eu chegava a fazer cartas para ele, pedindo aí pronto, nos meus 15 anos, pedindo que era meus 15 anos, o que eu queria de presente era que ele não bebesse mais, porque a gente sofria com aquilo. E a gente sofreu muito porque o cardiologista já havia designado. Ele poderia morrer a qualquer momento, né?
e poderia morrer porque não tinha mais o que fazer, né? Na época, o cateterismo ainda era coisa muito rara, ela ainda chegou a fazer um em Recife. Então, assim, aí eu fazia muitas cartas, qualquer cartão de aniversário era eu que redigia. E aí, passando, a gente, fomos mais outra turma, eu fui para João Pessoa, né, como eu falei, e a gente fiz o vestibular, mas todo mundo da família achava que eu ia fazer jornalismo. Na fila da inscrição do vestibular, eu comecei a ler o manual para ver as profissões. E aí eu me deparei com biblioteconomia. E aí eu achei interessante, eu digo, eu acho que é isso que eu quero. E me inscrevi para a biblioteconomia, e foi uma surpresa para a família toda, né, quando saiu o resultado, porque eu só disse quando eu fui aprovada. E graças a Deus fui aprovada no primeiro vestibular, e eu acho que foi o que eu deveria fazer mesmo. Foi a profissão que eu acho que estava predestinado, né? Vilma, isso em Recife foi? Não, em João Pessoa, na casa da minha avó. Em João Pessoa. Ele já existe em Alagoas, mas na época não existia? Não. Não, em Alagoas ele veio a passar a existir no ano 2000, que eu fui até professora das primeiras 3 turmas. Mas quando eu fiz, eu só tinha na Paraíba e em Recife. E aí a gente tinha a nossa avó, né, que morava lá em João Pessoa. O meu irmão fazia em Areias, fazia agronomia, e a minha irmã fazia odontologia já lá também em João Pessoa. A gente tinha, assim, por ter família facilitava muito, né? E pronto, aí o curso foi assim, foi muito legal. Eu estava lá para estudar mesmo, fazia o CCAA, fazia inglês paralelo, e eu adiantei o curso um semestre, que eu acho que também foi, porque o sonho do meu pai era ter, dos meus pais, né? Era ver um dos filhos formados. E eu acabei formando uma turma antes da minha. Meu pai foi para a colação de grau, feliz da vida, feliz da vida, né? Muito assim, muito. O olhar dele, o semblante era de gratidão e como se fosse de dever cumprido, né? E o meu tio de Recife, o tio Etienne, que era meu segundo pai, eu lembro que foi para o baile da formatura. Então, assim, o estudo não foi fácil, porque a gente estudava lá, mas não tinha essa coisa de ir para uma praia, de ir um cinema, não tinha dinheiro, não. Era pendurado nos ônibus. Eu ainda tive sorte que pegava carona com uma colega que morava 2 ruas próximo da casa da minha avó. Eu já era uma senhora, que ela me chamava, até me tinha como filha, e eu ia de carona, mas a minha irmã ia pendurada no ônibus. E para poder ir a um cinema, ir a uma praia, eu datilografava. Meu pai comprou uma máquina de datilografia alemã, e eu tinha feito o curso de datilografia em Arapiraca com a dona Beta. E aí eu datilografava os trabalhos da minha irmã do curso de odontologia, e os meus de biblioteconomia e de mais pessoas, então eu cobrava por página. Aí eu ia para a praia, eu chupava um picolé, porque era uma briga da gente mesmo, quem tirasse um trocado para chupar um picolé é uma coisa que não tinha. A gente estava ali, a minha avó sustentando e as minhas tias, né? A situação era... Então foi dessa forma que a gente se formou. E aí eu formei, voltei para Arapiraca, e meu pai, com a minha mãe, foi até, na época, o pai do deputado Ricardo Nezinho era deputado Nezinho, e aí meu pai foi pedir falar com ele o emprego, que a filha dele tinha se formado, mas chegou em casa muito chateado, porque eu vi um não, né, na época. E eu disse, aí ele disse, mas eu quero minha filha, ver você trabalhando. Eu digo, não pai, a gente vai. E na época era quando você pedia, não tinha concurso para o Estado. Foi o quê? Em 82 que eu me formei. Então, eu formei em julho de 82 e em agosto, formei no dia 22 de julho e 17 de agosto meu pai teve um infarto fulminante. Né? Eu estava com ele dias antes, na véspera, isso foi no domingo, na segunda, eu estava assistindo Bem Amado com ele conversando do lado, ele da preguiçosa, e no dia seguinte eu estava cuidando da minha sobrinha, ainda estava sem trabalho, e eu recebi a notícia e fui a primeira a encontrar meu pai na estrada indo para Feira Grande. Né? Então ele morreu. Então ficou
esse vazio, né? Porque, assim, os meus irmãos que estavam tinha mais dois irmãos em João Pessoa. A Valéria, que queria fazer farmácia, o Walter, que queria fazer engenharia elétrica, e acabou voltando. A Valderez, que faleceu ano passado, já estava concluindo odontologia, e o meu irmão fazendo agronomia, continuaram, e os dois voltaram. E aí todo mundo foi trabalhar. Aí foi quando o doutor Judá, a dona Almira, né, que são os meus tios de coração, conseguiram para mim um estágio na Biblioteca Central da UFAL, em 83, e aí eu passei ainda uns 3 meses como bibliotecária na UFAL, e fui convidada para ir trabalhar em Aracaju, né? E aí, muito jovem, né, ainda, e assim, foi uma experiência muito, muito bacana, né? E os irmãos, assim, eu trabalhava para ajudar os irmãos, os que estavam em casa, né, para minha mãe complementar. O meu pai era, como eu falei, ele era muito boêmio e desorganizado financeiramente. Então, hoje em Arapiraca tem uma praça, onde tem uma das Arapiraquinhas, é a Praça Valfrido Oliveira Lima, que é o bairro Primavera, onde o bairro Primavera praticamente era do meu pai. Mas, assim, ele não tinha muita... Ele gostava de viver, né? Então, gostava de viver. E aí... Bom, é isso. Então foi uma infância. A gente também boas lembranças da infância. O meu pai depois comprou um sítio, tinha uma vaca, levava os filhos tudinho, a gente saía 5 horas da manhã para tomar leite no peito da vaca, saía tudo cedinho, que 5 horas da manhã antigamente era de noite. Com um canequinho né, com açúcar, um pouquinho de açúcar, e lá tomava o leite da vaca, depois voltava. Então, foi uma vida assim, uma infância muito, eu diria, muito rica. As lembranças assim são muito boas, sabe? Vilma, aí chega a vida profissional e você aí tem contribuições muito importantes com alguns acervos, como no caso do Instituto Arnon de Melo, que um acervo importante que você tomou conta dele durante algum tempo, né? O acervo da Biblioteca Pública Estadual, que você durante muito tempo ficou lá, não é? E mais do que isso, a criação do sistema estadual de bibliotecas, que você teve uma participação decisiva nisso aí, um importante sistema. Então fala um pouco desses momentos da sua vida aí, né? O que é que eles representaram para a sua carreira? Olha, profissionalmente, eu sou uma pessoa realizada. Então, eu já estou na fase de me aposentar, né? De aposentadoria, mas, assim, foi uma trajetória muito rica, né? Então, quando eu entrei no Estado, em 85, eu estava, como eu falei, fui trabalhar em Aracaju, trabalhei na faculdade, que hoje é a Faculdade Tiradentes, que hoje é o NIT, né? Trabalhei lá na Faculdade Tiradentes, ainda no SESC. Foi quando eu vim para Maceió, para a Secretaria de Educação. E aí, em 95, em 92, fui convidada para a Casa do Penedo, que foi um trabalho assim muito relevante. Então, o doutor Francisco Salles, em 92, a inauguração da Casa do Penedo, então fui a primeira bibliotecária. Aprendi muito com o doutor Salles, então um acervo raro, né? Então, eu já tinha experiência de biblioteca escolar, que eu trabalhei na escola Senador Rui Palmeira, em Arapiraca, e aí estava na faculdade, que é hoje o NEAL, e fiquei na Casa do Penedo. Quando foi em 95, o secretário Enio Lins, no governo de Valdo Suragi, a Associação de Bibliotecários me indicou, e o secretário Enio, nosso querido amigo Enio Lins, me convidou, acatou a indicação da associação, e eu assumi a Biblioteca Pública do Estado. Então, foi um grande desafio, né? Porque financeiramente para mim tinha sido uma boa oportunidade. E assim, quando eu cheguei na biblioteca, à época, o Enio lembra assim, foi uma fase onde a biblioteca estava há muitos anos sem direção, e aí a gente conseguiu dar uma reorganizada, e foi um desafio para mim,
para suceder Jaime de Altavilla. O professor Jaime foi bibliotecário e foi diretor de lá durante mais 3 décadas, né, diretor. Mas aí foi um desafio que, para mim, foi um grande aprendizado. Em 96, com um ano que já estava lá, na época a gente teve que interditar a biblioteca para fazer a limpeza, tudo. Aí, na época, eu conversando com o secretário Enio, a gente tomou conhecimento que Alagoas estava sem um sistema de bibliotecas. Aí foi quando o secretário Enio acatou e foi instituído o sistema de bibliotecas públicas. Constava no Guia de Bibliotecas Brasileiras apenas uma biblioteca cadastrada, que era do município de Joaquim Gomes. E aí a gente partiu, então aí veio o secretário Benuins, veio a visita do ministro Belfort, onde viabilizou recursos para a reforma da biblioteca pública em 1995, que o ministro Belfort veio para a solenidade das festividades do Zumbi, e aí garantiu esse R$ 1 milhão, né, para a reforma do Palacete, e o secretário N tinha saído. Mas aí a gente conseguiu assegurar, mesmo estando fora, assegurar esse recurso. Houve a reforma do Palacete, onde contemplou o arquivo público, que era vizinho, né, o professor Moacir Santana, e eu dirigindo a biblioteca pública, o professor Moacir Santana. E aí, a reforma, quando concluiu em 97, veio o impeachment do Suruagi, né? Então, aquele bombardeio todo, a gente participou, foi quando acabou a reforma, e disseram invadir o prédio da biblioteca, já era o Ranilson França, secretário de Cultura. E aí os soldados fizeram barricada, tudo. Então, assim, a biblioteca, houve algumas perdas no acervo, mas a gente teve muito avanço na questão com os projetos que a gente elaborava junto ao Ministério da Cultura. Então, eu passei a participar das reuniões do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, e Alagoas, em 20 anos, agora foram 20 anos, a gente conseguiu fechar 100% nos municípios com biblioteca pública. Então, nós conseguimos implantar em cada município, por menor que seja, mas tinha. Então, o sistema de bibliotecas de Alagoas passou a ser referência. Então, isso foi foi muito importante, né, para o Estado. Eu fiquei muito feliz em estar representando Alagoas nesse sentido. O que, assim, tive a oportunidade de participar de cursos do Chile, conhecer o sistema de bibliotecas do Chile, do Chile, da Colômbia. Eu fui para Bogotá a convite da Biblioteca Nacional, fiz curso em Assunção, ainda nesse período como coordenadora, e esse conhecimento, né, essa troca de experiência, ajudou muito no nosso trabalho, em dinamizar os trabalhos das bibliotecas públicas. Então, foi uma experiência assim, muito rica. E também nós tivemos um assento na Câmara de Livros, na Câmara Brasileira de Livro e Leitura. Então, eu fiquei representando o Nordeste nessa Câmara de Livro e Leitura, onde foi implantado o Plano Nacional de Livro e Leitura. Então, foram muitos projetos. Projeto Fome de Leitura, que a gente implantou, acho que você lembra, que a Secult já estava na Secult, né? Teve a sua gestão, teve a gestão do Oswaldo Viegas. Oswaldo Viegas, a gente também teve um ato que já foi a reforma da biblioteca pública, né, que eu colaborei também, tive a felicidade, a oportunidade de colaborar com a Adriana, arquiteta. Então, assim, foi uma experiência muito rica, né, e todo o Estado teve uma biblioteca, infelizmente, não com um profissional bibliotecário, que é o ideal, mas pelo menos a gente conseguiu mostrar a importância da leitura e conscientizar os prefeitos da importância desse espaço na sociedade, né? Então, o sistema de bibliotecas continua, né? Hoje vem sendo tocado pela gestão da Mira, a Miraci Dantas, que é uma menina competente e vem dando continuidade. E alguns sua discípula, né? Foi, de certa forma, sua discípula também, a Mira. Eu não sei se você chegou a ensiná-la. Não, eu não tive. A Mira não chegou a ser minha aluna, não. A Mira, ela participou muito dos encontros que nós fazíamos do Prolê,
que nós coordenávamos também o sistema de bibliotecas, coordenava o Programa Nacional de Incentivo à Leitura. Foi quando a gente, na gestão do Oswaldo, a gente chegou a reunir 500 pessoas que vinham de tudo que era lugar, para discutir leitura, para falar de projetos. Então, foi uma fase assim, muito rica e que, graças a Deus, está sendo essas ações têm sido tem continuado, né? O que é muito importante. Então, profissionalmente, eu destacaria esses 20 anos, né, como coordenação do sistema e 11 anos como diretora da Biblioteca Pública do Estado, porque quando eu saí da direção, eu pedi para sair da direção e voltei para a minha sala de aula na UNEAL, que eu também sou professora assistente da UNEAL. E aí, na época, o Paulo me convidou, foi até o Bonfim, depois chegou o Eduardo Bonfim. Então, foram vários secretários. Você, né, teve vários que a gente deu continuidade a todo esse processo e o sistema sempre foi um carro-chefe, eu diria, uma das prioridades da Secretaria de Cultura, o que nos deixa muito feliz. E depois do sistema das bibliotecas, eu tive a oportunidade também de colaborar, prestar consultoria em Arapiraca, com o prefeito, a convite, à época, do prefeito Luciano Barbosa, com a implantação das Arapiraquinhas, né? Então, é um projeto também inovador, né? Então, as Arapiraquinhas são lindas, é um projeto de uma biblioteca de bairro, uma biblioteca pública no bairro, que ela tem o prefeito Luciano me convidou certa vez e me mostrou esse projeto. Realmente é um projeto, como a gente diria hoje, né, como no popular, um projeto de primeiro mundo, né? São bibliotecas equipadas e que elas não fecham quase que nunca, quase que é 24 horas, como diz a história. À noite elas estão abertas também. Eu fui visitar uma aberta à noite, então o cidadão, o estudante pode ter acesso a livros a qualquer horário. Isso é muito importante, né? Então, aí Arapiraca hoje conta com 9 bibliotecas. Então, tem a Biblioteca Pública, Pedro de França Reis, que tem mais de 50 anos, que hoje ela está no prédio que a biblioteca tornou-se, na verdade, a Casa da Cultura, né? Então, o acervo foi transferido. Eu também tive a felicidade de participar da elaboração do projeto de lá da Casa da Cultura, né? Já na gestão da prefeita Célia Rocha. Na gestão do prefeito Luciano Barbosa, ele me convidou para implantar as bibliotecas de bairro, e aí surgiu a ideia do nome Arapiraquinha. Então, elas realmente são convidativas, né, e dá todo um diferencial, como você bem falou. E assim, hoje trabalhei o Instituto Arnon de Mello, né, o Instituto Arnon de Mello, onde eu passei ainda 12 anos, um acervo assim, fantástico. Eu tive a grata felicidade e satisfação de ter o contato. Eram mais de 30 mil livros, onde capitaneado pelo o nosso saudoso Dr. Carlos Mendonça, né, que é o coordenador, que era o diretor na época. Então, eu fui para lá, apenas a convite também do Enio Lindo, do nosso secretário Enio e amigo Enio Lins, para fazer um trabalho na coluna de preservação dos jornais, e acabei ficando por 12 anos. Então, um trabalho, um acervo maravilhoso. Parte deles foi uma parte dos documentos foram enviados lá para a Fundação Getúlio Vargas, mas a documentação a gente promovia as Semanas Arnon de Mello, né, com o intuito, o projeto Expresso do Saber, né, que é um ônibus biblioteca, que foi um trabalho muito bacana, onde a gente firmou uma parceria com a cultura, que saímos pelo interior, o projeto Caravana da Cultura, né, da Secult, onde o Expresso do Saber acompanhava e eu coordenava esse trabalho. Então, assim, são experiências assim, muito ricas e que eu acho que, eu olhando para trás, eu não acredito que eu assim, participei de tanta coisa bacana, né? E uma experiência, Paulo, que eu não citei ainda, que marcou, foi a abertura dos documentos do DOPS. Então, eu fui a convidada, na época, a Secretaria de Cidadania do município, e aí, ainda na gestão do Enio, né, eu fui indicada para coordenar a abertura desses acervos. Então, assim,
que à época todo mundo curioso, o que é que constava naqueles arquivos, né, todo aquele sigilo. Então, tem muita coisa assim. Eu vejo que eu sou muito feliz em ter participado de tantos momentos importantes. Vilma, esses acervos do DOPS, eles estão totalmente lá no arquivo público ou parte ainda está na universidade? Não, está tudo no arquivo público. E está disponível para consulta, está disponível para pesquisa. Você teve, como você já frisou antes aqui, a oportunidade, e mais que a oportunidade, estou procurando o termo, a responsabilidade, é isso, de suceder pessoas em cargos importantes. Na biblioteca foi o doutor Jaime, né? Era o doutor Jaime que era da biblioteca? Era, Dr. 33 Jaime. Anos. E no arquivo público, né, o doutor Moacir Santana, que é um dos nossos maiores pesquisadores. Então, que importância isso confere? Eu acho que confere também uma importância aos cargos que você utilizou, que eles não foram ocupados assim por qualquer profissional, foram profissionais importantes, né, do mundo das letras. No arquivo público hoje, né, o arquivo, eu vi na semana passada o doutor Fábio Farias, que é quem o arquivo é ligado, que é o Gabinete Civil, né, falando sobre o arquivo e dizendo que da proximidade, da questão do governo, um dos preceitos do governo, Renan Filho, seria a proximidade, que o arquivo, né, tem ajudado para fazer com que isso aconteça no mundo das letras e no mundo da pesquisa. Então, que iniciativas tem tomado o arquivo com você lá à frente? O prédio é lindo, o local é fantástico, né? As instalações eu já estive lá. Então, o que é que você programa e o que é que você tem feito por lá para que realmente essa proximidade aconteça com a Alagoana? Porque arquivo geralmente é uma coisa que no imaginário assim você cheira a poeira só, né? Deve ter muita poeira também, claro, todo arquivo tem poeira, mas as pessoas às vezes têm até uma resistência em frequentar, em procurar, né? Mas eu tenho a opinião de que não é só nem para pesquisadores. Você quer conhecer um pouco da sua história, você vai pode encontrar até alguma coisa no arquivo. Então, o que é que você tem feito lá no arquivo para marcar essa questão da proximidade? Olha, Paulo, como você bem falou, o doutor Fábio Farias foi bem claro. Então, quando eu assumi, fiquei lisonjeada e um pouco assustada, né, quando eu recebi o convite para assumir a direção do Arquivo Público. Então, o doutor Fábio me convidou, do secretário Enio, foi indicação do secretário Enio, que foi acatada, né, pelo doutor Fábio e o governador Renan Filho. Então, eu acho assim, agradeço a confiança, né? Então, eu digo, o que é que eu vou fazer aqui no arquivo? Eu tenho especialização em arquivos. Eu já tinha experiência em arquivos lá na Casa do Penedo, né? Arquivos pessoais na Fundação Raimundo Marinho, mas o arquivo público, por mais que eu tivesse a ideia de que eu poderia, a ideia de que o arquivo já é uma coisa mais tranquila, o meu perfil não é de ficar parado, daquele acervo teria que se movimentar. Então, com a proposta do governo de aproximar a sociedade, então, para mim, esse mote já foi o suficiente para eu me sentir mais tranquilo e saber que eu poderia mexer no que fosse necessário, no que eu poderia dar essa mexida. Não que eu estaria dando essa mexida, porque tem a ver com o meu perfil, mas também pela proposta dos arquivos modernos do mundo inteiro. Hoje os arquivos trabalham muito com a educação patrimonial. Então, um dos primeiros pontos que a gente reviu lá no arquivo foi tornar acessível o catálogo do acervo.
Então, as pessoas pesquisavam, nós encontramos o acervo, então depois da gestão do professor Moacir Santana, o professor Geraldo Silva, né, passou um período, depois veio o professor Marcos Vasconcelos, e cada um deu a sua contribuição. Então, na continuidade do trabalho deles, a gente disponibilizou, o professor Marcos já tinha organizado um catálogo para se ter uma ideia do acervo. Então, esse catálogo a gente disponibilizou online, a listagem, na verdade, uma listagem, para que as pessoas tenham uma ideia de onde localizar o documento. O primeiro passo foi tornar acessível. Primeiro porque a lei do acesso à informação diz que o que está lá é público, então a gente tinha que publicizar isso aí. Segundo, nós motivamos as escolas a levar as crianças, os adolescentes, para conhecerem. Aquele espaço não é só do adulto, não é só do acadêmico, então qualquer cidadão poderia visitar. Aí criamos o projeto Memória de Gerações para os adolescentes, onde eles visitam. Antes eles entram no arquivo, eu falo um pouco sobre preservação, dos cuidados com os acervos, eles visitam as instalações e aí eles saem com a outra visão. Nós promovemos, o Gabinete Civil, através do arquivo, o prêmio de monografias, então, o concurso de monografia, para os pesquisadores que efetuaram seus trabalhos, não só no arquivo público, mas também no arquivo público. Então, nós chegamos a realizar 3 concursos, 3 anos, que foram suspensos por conta do período da pandemia. 2017, 18 e 19, nós tivemos o concurso de monografias, e isso são oportunidades. O número de pesquisadores triplicou, assim, tem sido uma adesão muito grande. Os serviços online, a gente não parou os serviços durante a pandemia, sempre continuamos atendendo todos os pesquisadores, não só daqui de Alagoas, mas de outros estados estrangeiros também. Criamos o projeto Chá de Memória, onde agora o arquivo completa 60 anos esse mês, então o arquivo faz aniversário dia 30, e vamos ter o 40º Chá de Memória, agora no dia 21, né, com a palestra do secretário Enio Lins, do professor Sávio de Almeida, e ao longo desse chá de memória, foram 40 edições, então trouxemos Aldalho Dantas, né, a Luíte Gardi, então grandes nomes. O último que a gente fez em dezembro de 2019, com a Lília Schwartz, reunimos mais de 200 pessoas. Então, o Chá de Memória foi uma proposta que começou acontecendo sempre às 16 horas, a última terça-feira do mês. E aí, um público de 30, 40, 50 pessoas, e hoje as pessoas cobram a edição do chá, então o chá já se consagrou. Então, são esses encontros que aproximam a sociedade. O projeto Alagoanidade, né, onde a gente promove exposições, traz sempre, a gente levou a Zeza do Coco, o Chá do Pife, então traz essas personalidades para que as pessoas se identifiquem com a música, com a dança, com a arte. E aí a gente deu um nome ao arquivo como a Casa da Sua História, aqui tem história. Então, aqui a casa é a sua casa, né? A casa da sua história. Então, aqui tem memória, a casa da sua história. E é isso que a gente quer disseminar. E, além desses projetos, a gente tem sempre exposições. Estamos com a exposição ainda Jaraguá, a Porta e Porta, né, com aquele texto do Ledo Ivo. Levamos o arquivo público para as bienais. Então, a última bienal aconteceu na sede do arquivo público. E ainda estamos implantando arquivos públicos nos municípios. Né? Então, nas edições do governo presente, nós já visitamos o governo Renan Filho, junto do Dr. Fábio, firmou um termo de cooperação técnica com os municípios de São José da Laje e Bateguara. São José da Laje já implantou seu arquivo, que vem fazendo um trabalho fantástico. Nós vimos dando essa assessoria. Já foi implantado no município de Coruripe. Eu venho ministrando oficina durante o governo presente, e no último governo presente, a gente teve contato com Porto Calvo, que a gente vai ter uma reunião com a prefeita e com o prefeito de Passo de Camaragibe para implantar arquivo público. E agora eu vou ministrar uma oficina
como implantar arquivos públicos, diretrizes para implantação de arquivos públicos em Arapiraca, contemplando os 13 municípios que vão participar do GP. Então, esse trabalho não só dentro da cidade de Maceió. Então, e tem então, os arquivos municipais se implantando. Então, eu vejo aquela história totalmente diferente das bibliotecas, é um outro momento. Só que a proposta Mas existe a similaridade também de você procurar cobrir o estado todo, né? Isso sim, e é uma meta do governo Renan Filho, né? O desejo do doutor Fábio, do governo, de implantar esses arquivos. Então, a gente vem dando esse suporte aos municípios. A nossa equipe é muito pequena, estamos com estagiários agora. Tivemos um grande apoio da FAPEAL, né, lá no arquivo. Agradeço, assim, o Fábio Guedes tem sido um grande parceiro do Arquivo Público, onde instalamos o Laboratório de Preservação, Conservação e Restauro. Então, o mais equipado do Nordeste, o único arquivo público que tem um laboratório de restauração de papel, assim, bem equipado. Então, assim, buscamos essas parcerias. E o projeto Suquinho de Memória, porque você vê, a gente tem um chá de memória para um público mais adulto, memória de gerações para os mais jovens e o Suquinho de Memória para as crianças. E o Suquinho de Memória, a gente criou o personagem, o mascote, né, Moacizinho, para homenagear o professor Moacir Santana. E o Suquinho de Memória também a gente trabalha com a criança de forma lúdica e educativa temas sobre Alagoas. Aí nós firmamos uma parceria com o projeto RELU, da UFAL, de Educação Patrimonial Infantil, coordenado pela professora Adriana Capretti, e aí tem um material muito rico. E esse material, hoje mesmo, a gente desenvolveu uma oficina no projeto Sonho de Criança, na Vila Brejal. Então, é essa forma de se aproximar. Então, levando a informação e indo até onde as pessoas estão também. O arquivo, esse trabalho de extensão, ele não é só dentro da sede, do espaço do arquivo público, né? Mas fora dele também. Então, a gente vem disseminando essa importância. E as pessoas, a gente percebe que passou a ter um outro olhar sobre o arquivo. Temos papéis velhos? Temos. Estamos trabalhando para a digitalização, para a modernização. Agora, o antigo tem que ser preservado, que esse é o papel do arquivo. Então, os documentos lá são históricos, né, permanentes, e aí, por tratar-se, temos cartas de alforria, temos cartas assinadas, documentos assinados por Graciliano Ramos, tem documentos assim maravilhosos. Então, esses arquivos a gente pretende digitalizar, disponibilizar o digital e preservar o original. Vilma, você falou de uma das minhas paixões, né, que é o Graciliano Ramos, e você tem documentos assinados. Será que tem por lá os relatórios que ele mandou para o governo, hein, assinados, os originais? Ah, que maravilha! Da prestação de conta da Prefeitura de Palmeira dos Índios. Isso. Aqueles relatórios, os famosos, né? Os famosos que impulsionaram, inclusive, a carreira dele como romancista, né? Foi através da habilidade que ele teve ao escrever os relatórios que foi chamada a atenção para a obra dele, para o que ele podia fazer. Mas, Vilma, a gente quer mostrar agora algumas fotos, assim, elas não estão colocadas de forma cronológica, então você vai ajudando a gente a narrar para a gente ilustrar um pouco essa vida que, olha, é uma vida cheia de desafios, né, e cheia de coisas legais, né, muito produtiva. Então vamos ver isso, se a gente consegue localizar as fotos aí, através das fotos, um certo roteiro também dessa história, e você vai ajudando a gente. Vou pedir ao Renê aqui, olha, aí... Aí a minha mãe, a minha irmã Valquíria, de vestido de xadrez, eu no braço da minha mãe, a minha irmã Valderez, que é a mais velha do que eu, e o meu irmão Luciano. E aí a minha mãe já estava grávida do meu irmão Leonardo. Aí essa foto foi, acho que em Arapiraca já. Já em Arapiraca. Aí meu pai e minha mãe, eu acho linda essa foto. Eles eram noivos. Bonito, essa árvore é lá em Soledade, na Paraíba, onde a minha mãe nasceu e papai conheceu ela lá.
Eles eram Parece foto noivos. de cinema, né? Parece coisa de cinema. O vestido É dela, muito bom. assim, todo quadriculado. Então, aí foi a minha colação de grau, no dia 22 de julho de 1982. O meu pai estava na minha formatura de biblioteconomia, lá em João Pessoa. Eu com o bibliófilo José Midlin. Essa foto é Ah, interessante, o José Midlin, né? Ele veio para a primeira Bienal, era a proposta da primeira Bienal que aconteceu na Associação Comercial em Jaraguá. Era uma feira ainda acanhada, mas foi até aquele professor que organizou, me deu um branco, não lembro o nome dele, lá da UFAL. E foi lá na Associação Comercial essa foto. Heraldo Ferraz, não. Isso, foi isso. Era o professor Heraldo, isso. Aí foi uma das ações da Secult, onde eu fui implantar uma biblioteca lá na aldeia do índio, dos Cariri Chocó. E foi super legal, com os índios, os adolescentes montando a biblioteca deles. E aí eu tirei essa foto com os caciques. Aí o Isso aí nosso eu... queridíssimo, Saudade, fantástico, fabuloso Audálio Dantas, um dos jornalistas mais importantes do Brasil, que infelizmente nos deixou tão cedo, né? Tinha muito a produzir Pois ainda. é. Vamos para Então frente, ele Renê. foi... É. Aí é uma das... Eu com o livro do Menino Maluquinho, né, botei... Eu tenho 1,5 m, né, Paulo? Então eu me misturo no meio das crianças. Tem criança maior que eu. Aí É foi no verdade. Projeto Expresso do Saber. Aí foi um dos momentos da nossa família, como eu falei, nós somos 9 irmãos. Então, nessa foto, nós fizemos uma festa no Bregas. Então, todos vestidos de roupa brega, né? E aí, a minha irmã, fizemos essa Kombi, todo mundo brega. Nessa festa, ganhei, eu estava tão arrumada, que fui a vencedora, ganhei o prêmio. Aí, mas foi um dos irmãos. Aí um chá Aí de com a memória com a Ludgar, Garde, com o secretário Enio. Foi muito legal. Foi ainda nos 200 anos. Aí foi a Bienal do Livro dos 200 anos de Alagoas, onde a gente levou os mapas e levamos documentos raros do arquivo. Tivemos, assim, uma visitação esplêndida nesse período. Foi uma Bienal muito bem visitada. O nosso estande, o Dr. Fábio e o professor Douglas. Aí foi o projeto Alagoanidade, né? O professor Fábio, o Sávio e o Dagoberto quando estava na imprensa oficial. O projeto Alagoanidade. Aí, nosso Paulo Poeta, a Melina, Jeane, foi, lembra, Paulo, da Bienal de 2015. lembro que tinha uma coisa interessante, que eram uns monóculos, né? Ali, que a gente pegava e olhava e pelo buraquinho, assim, muito, muito lúdico, muito interessante. Foi, nós levamos, era um stand pequenininho, né, mas que a gente conseguiu organizar. Atrair essa foto muito. aí foi aí, doutor Salles, Francisco Salles, com o secretário Enio, eu estava aí, então lá o doutor Salles, saudoso doutor Francisco Salles, apresentando a pintura do prédio onde hoje está o Chalé dos Loureiros, né? A Casa do Penedo, lá em Penedo. Aí também foi lá na biblioteca, lá em Penedo, a equipe, né, que a gente coordenava. Aí foi um dos chás de memória, né, com o padre... Manuel Henrique. Padre Manuel Henrique. Então, padre Manuel Henrique, historiador. Esse aí é o Lucas, meu filho e minha filha Bárbara, quando eu recebi... Você tem 2 filhos? A gente não falou disso. Ah, você tem 2 filhos, fale dos meninos, senão você vai levar um carão agora. Então, fale mais sobre eles aí. Mas Lucas hoje está com 32 anos, Bárbara 29, Lucas é publicitário, Bárbara também publicitária, e o legal é que Lucas despertou para a fotografia. Eu sempre levei os dois para as bibliotecas e as minhas atividades. E o Lucas é fotógrafo,
né? Já vem fazendo alguns filmes, trabalha com publicidade. Bárbara é publicitária, mas ainda não atua, né, na profissão. Está fazendo gastronomia, que eu acho que agora ela vai seguir um caminho. Então, assim, os meninos nasceram em Arapiraca. Eu fui casada com o João Batista, foram 20 anos de casamento, né? E aos 16 anos, foram 20 anos. E aí o Lucas já mora na casa dele e ficamos eu e Bárbara aqui. São meus parceiros. Esse momento aí foi... Não, ainda não. Ainda não. Aí foi quando eu assumi a cadeira ocupando da Dona Bezinha, de Arapiraca. Essa foto aí foi quando, no primeiro prêmio do servidor do ano, não tem, né? Então eu fui indicada pelo Secult. Então eu fui uma das agraciadas, eu fiquei muito feliz. Como servidor modelo, né? A medalha. Aí Lucas e Bárbara também, nós três no Natal da pandemia. Foi o ano passado, a gente não podia ir para canto nenhum, então os três comemoramos aqui em casa. Aí eu fiz uma viagem em 2018, eu fui para Israel. Então eu renovei o batismo, aí eu estava Ayrton Freire, né, e renovando os batismos no Rio Jordão, onde Jesus se batizou. Foi um momento muito... Eu coloquei essa foto que é um momento, assim, para mim foi muito importante, foi muito rico. Uma experiência muito bonita. Aí eu e meus 9 irmãos. Meus 8 irmãos, né? 9. Estamos os 9 aí. E aqui está a minha direita, é a Valderez, né? Que é a minha irmã, que faleceu ano passado. Nós somos 9. Todos moram em Arapiraca, só um mora na Bahia. Esse aí foi um dos encontros representando Alagoas lá na Biblioteca Nacional. Foram com todos os coordenadores do Brasil, todos os estados. Eu com minhas irmãs, nós 5, no momento de descontração. As meninas, Aí, os nossos carnavais no Miaí. A minha mãe gostava muito de carnaval, gostava muito de música também. E aí ela morreu, a gente ficou 2 anos sem saber o que fazer, e criamos o bloco Os Filhos da Titiza. E aí a gente tinha a roupa com o bloco Filhos da Titiza, que era o nome que chamava minha mãe, e aí a gente fazia a nossa farra lá na Praia do Miaí. Aí foi quando eu fui para Bogotá, onde o Brasil foi o país homenageado, com alguns colegas aqui do Brasil. Aí foi a festa que nós reunimos os Nóbrega, que vieram os primos da Paraíba, em Arapiraca, foi em 2018. Aí foi o último chá de memória de 2019, com a Lília Schwartz, o historiador Jean e a nossa amiga, colega Adriana Guimarães, arquiteta, os queridos amigos. Aí também foi o encontro da família Nóbrega, que é muito grande, foi em Campina Grande, 2017, esse encontro. Então, assim, a família... Pois é, Vilma, a gente aí teve uma ilustração perfeita aí, né, mais que completa de toda a sua trajetória aí, e a gente está encerrando agora o nosso programa, não é? E lhe agradecer muito essa oportunidade do alagoano te conhecer um pouco mais, saber que aquela personalidade que ele vê lá dirigindo o arquivo é uma pessoa de carne e osso, com os seus problemas, enfrentando os mesmos problemas que qualquer família enfrenta, mas que, apesar de tudo, teve um objetivo e ocupa esse lugar tão destacado que você ocupa em Alagoas. Então eu quero te agradecer e deixar aí para as tuas considerações finais. Eu que agradeço, Paulo, essa oportunidade, né, das pessoas me conhecerem um pouco, como você bem falou, de carne e osso, né? Então, como qualquer ser humano, nós temos os nossos momentos de irritação, momentos de alegria, momentos de extrema euforia, mas eu resumiria tudo isso, que é com muita, assim, que seja o que for, o momento qualquer que tenha sido, né, a minha atitude, a minha reação,
mas eu sempre faço o meu trabalho, assim, tudo que eu faço é com muito amor e com muita dedicação, e com muito respeito a todos a quem eu atendo, a todos com quem eu convivo. E eu só tenho a agradecer ao governo Renan Filho, ao doutor Fábio, pela oportunidade, pela confiança, e aos alagoanos, né, por ainda me suportarem e estar assumindo essas coisas, mas é uma grande satisfação. Muito obrigada pela oportunidade. Ah, tá bom. Olha, eu vou deixando vocês aqui e com o compromisso que vocês vão assistir aí e vão indicar para que se assista as nossas reexibições. Um beijo no coração de todos, até o próximo programa.